Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse culto online. Nós ainda estamos de quarentena, mas podemos adorar o nosso Deus, amém? Amém. E é uma honra, é uma alegria nós adorarmos o nosso Deus. Então, não importa onde você está agora, no aconchego da sua casa, né? Então, paremos tudo que a gente está fazendo e agora é o momento da adoração a Deus, né? Em meio a essa crise, em meio a tantos problemas, nós podemos confiar num Deus que é todo-poderoso, que pode todas as coisas. E eu falo mais, vale a pena ser fiel a Deus. Então, vamos orar, clamar ao Senhor. Vamos pedir para Ele acrescentar cada dia a nossa fé e que nós possamos estar firmes, preparados, né, diante do Senhor naquele grande dia, porque o Senhor prometeu voltar e logo Ele voltará para nos buscar, amém? Amém. Que o Senhor seja louvado nesse momento com nosso louvor. E agora, para iniciar o culto, nós iremos cantar o hino número 298. Desculpa, 278. Vamos louvar o Senhor com muita alegria, com muito entusiasmo. Vamos pedir uma bênção pela pregação dessa noite. E também vamos orar pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que estão doentes, né, por conta dessa pandemia. Então vamos clamar ao Senhor nesse momento, que nós fiquemos em reverência. Santo e soberano Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, aqui estamos, ó Pai, os teus filhos, reunidos
né? Alguns, a maioria nas suas casas, mas unidos em oração, para agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor por cada um de nós. E a despeito, Senhor, dos problemas, a despeito de tantas dificuldades, a despeito, Senhor, de tantas doenças, essa pandemia, nós podemos levantar os nossos olhos, podemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e podemos buscar socorro, refúgio e refrigério. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que se encontram doentes nos hospitais, que o Senhor visite cada pessoa, que teu Santo Espírito também toque o coração delas, que elas sintam o teu abraço, que elas sintam o teu amor, e aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor, que eles possam te aceitar como Salvador da vida. Ó Deus, pedimos o teu Santo Espírito em nós, para que possamos cumprir a missão que o Senhor designou para nós. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, perdoa, Senhor, os nossos pecados, e nos prepara, Senhor, para o teu encontro, para a tua gloriosa volta, Senhor. Esteja também nesse momento com o Valmir, que irá compartilhar a tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa usá-lo poderosamente, Senhor. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos. Fica conosco, nos abençoe. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar agora nosso irmão para louvar o Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos. É um prazer e um privilégio para cada um de nós estarmos aqui, mesmo à distância, mas adorar o nosso Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós neste momento. Que Deus continue falando ao meu e ao teu coração. Vamos continuar adorando ao Senhor. Que
engrandecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus sempre pelo privilégio que Ele tem nos concedido de estar a cada momento na presença dEle. Vamos continuar adorando ao Senhor com mais um louvor. E este louvor fala sobre oração. Às vezes, momentos da nossa vida, nós encontramos como um deserto, nós encontramos como uma terra seca. E nós precisamos reconhecer e precisamos nos humilhar e ir diante de Jesus e pedir que Ele derrame sobre cada um de nós o Espírito Santo. Este louvor fala sobre isso, que eu e você venha se entregar diante de Jesus e pedir a Ele o poder do Espírito Santo. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas.
Nós agradecemos o louvor pelo Aldemir. O Senhor com certeza foi louvado, que Deus te abençoe grandemente. E louvado seja Deus, né? Deus te abençoe. Essa família é uma bênção. E agora nós convidamos a pessoa que irá compartilhar a palavra de Deus essa noite, o irmão Valmir. Deus te abençoe grandemente. Deus te use poderosamente nessa mensagem. Muito obrigado, Rosângela, muito obrigado pela música. Deus abençoe você ricamente. Tem de acostumar a olhar aqui para esse celular, né? E não olhar para a igreja. Mas vamos ver aí. A mensagem dessa noite, para você que está em casa, para você que está morrendo de vontade de estar aqui na igreja, para você que nos assiste pelo celular, talvez está parado com o carro em algum lugar, ou com seu notebook em algum lugar também. Que Deus abençoe você ricamente. Você fez a escolha certa de estar conosco aqui essa noite. Dando continuidade à série de As Parábolas de Jesus, hoje será a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Eu chamo você que está em casa a acompanhar. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, seja ela em papel ou seja ela digital, e vamos ler do verso 9 até o verso 14 do Evangelho de São Lucas, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, pois se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Outras Bíblias estão escrito: tem misericórdia de mim, pecador. Mas essa versão, sê propício a mim, pecador, ela é muito significativa. E o verso 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Parábola de Jesus. Interessante Jesus contar essa parábola, porque Jesus estava caminhando da Galileia para Jerusalém, e tinha uma multidão que seguia Jesus, e entre essa multidão tinha também alguns fariseus e saduceus. E juntamente com a multidão, em meio aos ensinos de Jesus aos discípulos, esses fariseus e saduceus estavam sempre procurando discutir um assunto com Jesus, fazer perguntas para ele. Sempre estavam ali procurando extrair de Jesus algum ensinamento que estivesse na contramão daquilo que eles ensinavam ao povo. E Jesus, de uma maneira muito simpática, muito carinhosa, ele se utilizava de parábolas. Você sabe muito bem o que significa uma parábola. Parábola é uma linguagem comparativa. É um método de você levar a pessoa a uma reflexão com uma história. É o método mais carinhoso que tem.
Ele não ofende, não agride, não usa nomes, mas leva aos ouvintes a refletir sobre determinado assunto. E essa foi a intenção de Jesus. Mas é bom você lembrar que Lucas, a partir do capítulo 15, é uma sucessão de parábolas que Jesus vem contando. E uma das indignações dos fariseus era que Jesus andava e se assentava para comer com os pecadores. Lucas 15, verso 1 e 2 fala isso. E de fato Jesus sentava para comer com pecadores. Mas a pergunta é: se Jesus não se assentasse para comer com os pecadores, com quem ele comeria? Com os fariseus e saduceus? Com certeza não, porque eles também o consideravam pecador. Então Jesus gostava de estar no meio das pessoas. Isso é até um conforto para mim e para você, porque eu sei que eu sou um pecador, e acredito que você que está me assistindo também o reconhece assim, você também é pecador. E devido à nossa condição, nós temos a certeza que o Senhor Jesus está sempre conosco. Isso é muito importante e significativo. Mas veja uma coisa interessante. O fariseu se aproxima e na sua oração ele diz que ele não se compara a pessoas que têm atitude erradas. Ele diz também que ele procura fazer tudo o que é certo. Ele procura fazer tudo o que é certinho. Ele diz também que ele não se compara às pessoas que fazem coisas erradas. Ele diz até que ele jejua 2 vezes por semana. E a pergunta é: a lei dizia que o fariseu precisava jejuar 1 vez por ano. E ele disse: eu faço mais do que isso. Eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou fazendo tudo certo. Eu sou uma pessoa boa. Eu posso me gloriar de não estar fazendo coisas erradas. E a pergunta é: ele estava totalmente errado? Qual de nós aqui, você que está me assistindo, qual de nós não se gloria de não ser um ladrão, de não ser um bandido, de ser um trabalhador, de procurar fazer as coisas corretas? Quem não se acha melhor do que as pessoas que não fazem isso? Com quem você se compararia? Qual que é o seu referencial? Qual que é o meu referencial? Até o momento, nós não encontramos nada de errado com o fariseu. Até o momento que chegamos no verso 11, e eu vou reler novamente. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Nós só sabemos que o fariseu está completamente errado a partir do momento que ele se compara não a Cristo, mas ele se compara a um seu semelhante. E é interessante. Você já viu como nós somos? Você já viu alguém que está acima do peso se comparar a alguém que está acima ainda do peso dele? Você já viu alguém bem magrinho se comparar a alguém que está mais magro do que ele? Nós verdadeiramente não somos assim.
A moça, quando ela quer se comparar com alguém, ela olha sempre para alguém que, segundo ela, está mais bonito do que ela. O homem, quando ele quer se comparar por alguém, ele sempre se compara por alguém inferior a ele e nunca superior a ele. Nós temos essa tendência de procurar nos comparar por pessoas que achamos que está superior a nós. Esse fariseu estava se comparando a alguém que aos seus olhos era inferior a ele. Ou seja, ele alimentava o senso de superioridade, de melhor do que os outros. E sabe, meu amigo, sabe, minha irmã, meu senhor, esse é um dos grandes problemas que nós temos no mundo e até mesmo dentro da igreja. Pessoas que se consideram melhores do que as outras, talvez pela sua capacidade intelectual, talvez pelos títulos que alcançou, talvez pela sua posição social, talvez pela sua beleza, pelos seus bens. Quando ele se compara a alguém que não tem o que ele tem, ele se sente superior. Esse era o erro do fariseu. Essa era a dificuldade do fariseu. Na nação judaica, você sabe, existia várias seitas judaicas. Nós encontramos na Bíblia repetidas vezes algumas delas. Os fariseus, tinha também os saduceus, os essênios, os zelotes, os publicanos. E eu quero falar, aliás, vamos ler, está na tela ali, algumas características dos fariseus. Os fariseus eram um partido judaico que punha muita ênfase nas cerimônias. Eles se achavam superiores aos outros. Eles acreditavam também na ressurreição, na imortalidade da alma. Também os saduceus tinham uma outra característica. Todos esses eram escolas teológicas. Os saduceus também eram um partido judaico, só que eles eram mais presos ao materialismo. Se dava muito valor às riquezas, e eles ocupavam também os melhores lugares, os melhores cargos políticos em Israel. Nós temos também os essênios. Chegou primeiro os escribas, né? Vamos ler aqui. Os escribas eram sacerdotes copistas extremamente cuidadosos da Torá. A Torá, vocês sabem, é a lei de Deus. Nos dias de Jesus, eles eram indivíduos com muito estudo e conhecimento. Interpretavam e ensinavam as leis de Moisés associadas a alguns princípios jurídicos e culturais. Tradição oral, tradição dos antigos. Temos também um outro grupo que aparece na Bíblia, os essênios. Os essênios eram considerados uma seita ou uma casta judaica misteriosa, que surgiu no ano 150 a.C. e foi extinta como outras mais no ano 70, quando as tropas de General Tito invadiram Jerusalém, sediaram, botaram fogo e dessa forma algumas seitas vieram a desaparecer depois disso. Eles tinham ensinamentos considerados secretos, viviam uma vida simples, moravam em desertos. Alguns estudiosos dizem que João Batista fazia parte dessa seita. Eram conhecidos também como os nazarenos. Era um povo de grande conhecimento, devido aos seus ensinos, e também eles levavam uma vida vegetariana. Essas são as que nós encontramos mais na Bíblia, entre outras também. Mas a pergunta é: o fariseu estava totalmente errado de querer
procurar fazer as coisas de forma correta, ser uma pessoa acima de qualquer suspeita? Eu anotei aqui algumas coisas a respeito dos fariseus. Além de procurar fazer tudo certinho, como eu disse, de cumprir toda a lei, uma outra característica deles também, eles se gloriavam de ser melhores do que as pessoas e se gloriavam de fazer as coisas corretamente. O problema deles é que os fariseus da época de Cristo podem ser encontrados na igreja cristã de hoje. Porque dentro da igreja cristã de hoje, nós encontramos dois grupos de adoradores. Nos dias de Jesus não era diferente. Também tinha mais de um grupo de adoradores. E os fariseus eram um deles. Eles batiam no peito, se vangloriando. O que o fariseu não sabe, e talvez o que muitos cristãos de hoje não sabem, é que quando Cristo contou essa parábola, ele queria trazer um ensinamento de grande profundidade. E vocês vão ver que até hoje, essa parábola, ela ainda não é compreendida na íntegra, até mesmo por muitos cristãos que estão dentro da igreja. Infelizmente. É um assunto de muita discussão. É um assunto de muita discussão teológica, inclusive em outras denominações. O fariseu não sabia que ser muito bom, ser bom demais, pode ser prejudicial à sua salvação. Veja o que o apóstolo Paulo compreendeu que esse fariseu não conseguiu compreender até então. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, nós vamos ler do verso 4 ao verso 9, que diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha o que o apóstolo Paulo conseguiu compreender, que mudou totalmente a vida dele e que contribuiu para o desenvolvimento do cristianismo no mundo. Ele compreendeu o que aquele fariseu não conseguiu compreender. E muita gente hoje não compreende. Agora veja que coisa interessante. Você sabia que não serve para Deus
o que eu e você pensa de nós mesmos? Para Deus, o que serve é o que Ele pensa de mim e de você. O fariseu achava que para Deus era muito importante o que ele achava dele mesmo, porque a oração dele era dele para ele mesmo, diz Cristo. O fariseu não se comparava a Cristo, e sim aos outros. E quando eu e você quiser se comparar a alguém, nós precisamos nos comparar a Cristo. Precisamos nos perguntar: eu sou tão bom quanto Cristo? Façamos isso. Olhemos para nós mesmos e avaliamos se nós somos tão bons quanto Cristo. Isso é muito interessante. Agora, o verso 13, ele traz para nós a receita para nós entendermos qual de nós aqui na igreja, qual de nós que está assistindo esse sermão, sai da igreja justificado, se levanta da oração justificado. Jesus disse que o que desceu, o que saiu da igreja justificado, não foi o fariseu, não foi o que se julgava bom. Quem desceu justificado foi aquele que de joelhos batia no peito, nem conseguia erguer a cabeça para olhar ao céu e pedia misericórdia. A palavra misericórdia é a mesma palavra que em algumas traduções aparece propiciação. E vocês se lembram dessa palavra propiciação? Vocês lembram da palavra propiciatório? Propiciatório era aquela tampa que estava por cima da arca, onde tinha os dois anjos de ouro, com as asas fazendo sombra para a arca. Vocês lembram o que havia dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos, os pães da proposição, a vara de Arão. Sabe o que esse publicano pediu a Deus? Misericórdia. E sabe que a misericórdia é a mesma palavra para a propiciação, é perdão pelos pecados. A propiciação está acima da lei, como o propiciatório estava acima da lei. O fariseu se julgava de ser obediente à lei, por cumprir todos os ritos. O publicano não devolveu dízimo. O publicano não era frequentador assíduo da igreja, não cumpria os rituais da lei judaica. Se tem alguém que deveria, aos nossos olhos, que tinha crédito para sair da igreja justificado, seria o fariseu. Mas Jesus disse não. Não é ele que voltou para casa justificado. Quem voltou para casa foi o publicano. Porque o publicano pediu uma coisa, compreendeu uma coisa que toda a teologia farisaica não pôde compreender, e tem muita gente hoje que ainda não entende, que ainda não compreende. Ele pediu para Deus ter misericórdia da sua condição. Ou seja, ele reconheceu a sua condição de pecador.
o fariseu não reconhecia como pecador. Mas o publicano sabia, reconhecia que ele era pecador. Ele pediu para Deus ter misericórdia dele, para ter propiciação dele, porque a propiciação, ela está acima da lei, porque pela lei ninguém pode ser salvo, até porque a função dela não é esta. Todos pecaram, diz a Bíblia. Todos nós estaríamos condenados à morte eterna, se não fosse a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso o fariseu não compreendia. Mas o publicano, ele compreendeu. Ele sabia que ele precisava da propiciação. Ele precisava da justificação. E a justificação não poderia, como não pode, vir de nenhum outro ser, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Jesus conta esta parábola para os seus discípulos e conta também para todos os ouvintes ali, entre eles os membros do corpo da igreja daquela época. Isso é interessante. Ser justificado é a mesma coisa que ser perdoado. Quando você vem para a igreja, e eu também, e você que está me assistindo, quando você termina de orar, quando você termina de ler a Bíblia, quando você termina de assistir um culto, se você sair da posição de joelhos que você estava, ou da igreja que você assistiu ao culto, ou dos seus momentos de oração, com um senso que você é bom, Jesus disse para você: você não foi justificado. Mas se você saiu com o senso que você é pecador e precisa da propiciação de Cristo, aí Jesus diz que você é justificado. Então, se eu e você quiser saber se a nossa fé está sendo justificada por Deus, não é difícil, meu irmão, meu amigo. Não é difícil. É só você reconhecer que é pecador, que o nosso Senhor Jesus o justifica. Agora, se você ainda alimenta aquele senso que você é muito bom, você canta muito melhor do que qualquer pessoa que canta aqui. Você prega muito melhor do que qualquer pessoa que prega aqui. Você se veste muito melhor do que qualquer pessoa que vem aqui. Você se gloria porque você não perde o reavivados por sua palavra. Você lê a Bíblia todo dia. Você jejua uma vez por semana. Você ora várias vezes por dia. Você cumpre todo o ritual eclesiástico da igreja. Se isso te traz alguma vanglória, você está com o mesmo problema do fariseu. Agora, se tudo isso que você faz porque você reconhece que é pecador, e tudo isso você faz porque a graça de Cristo te alcançou, aí você se coloca na mesma condição de reconhecimento do público. Mas o assunto continua. Isaías 64:6 diz que tudo aquilo que achamos que existe de bom em nós, o melhor que possamos fazer, sabe o que o profeta Isaías diz que é? Trapo de imundícia. O que entendemos que é o melhor que possamos fazer é trapo de imundícia. Isso é muito triste, né? As minhas glórias, a minha vanglória,
trapo de imundície aos olhos de Deus. Veja bem esse slide. Ele retrata muito bem a condição dos dois grupos de adoradores que entram nas igrejas. O fariseu era crente, o publicano não. O fariseu roubava o povo. O fariseu não roubava o povo, o publicano sim. O fariseu ia frequentemente à igreja, o publicano não. O fariseu era um cidadão de bem, o publicano não. Tudo isso o fariseu fazia, mas sabe por quê? Porque ele prezava muito pela sua imagem. Ele estava muito preocupado pela sua imagem, pelo que iam pensar dele. Ele queria que as pessoas tivessem uma boa imagem dele. Mas o publicano nem imagem para se gloriar tinha. O que ele tinha é o reconhecimento da sua condição. Agora eu quero falar com você que está me assistindo. Talvez você está assistindo pela primeira vez. Talvez você ainda não tenha compreendido bem esse assunto da graça, da salvação, da justificação. Talvez você ainda reluta com esse tema. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Pode ser que eu esteja falando com alguém que recebeu um ensinamento que você precisa fazer o bem aos outros para adquirir créditos para a salvação. Talvez ensinaram você também que você precisa fazer obras de caridade para que você alcance a salvação. Talvez ensinaram isso para você. Eu quero dizer para você que o que ensinaram para você não é verdade. Não existe nada. O ensino dessa parábola é exatamente esse. É sobre salvação. É sobre ser perdoado. É sobre ser justificado. A salvação independe de uma ação humana. Você não precisa subir escadas de joelhos, cumprir nenhum ritual, dar esmolas diariamente, fazer obras de caridade, porque essas coisas não entram no plano de salvação. O plano de salvação é único e exclusivamente da parte de nosso Senhor Jesus. Se não fosse o sacrifício expiatório de Jesus, nenhum de nós seria e nem estaria justificado por Cristo. E quero dizer uma coisa para você também, muito importante. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Algumas pessoas acusam os adventistas do sétimo dia de ensinarem a salvação pela lei. Eu quero dizer a você, que está me assistindo, que isso não é verdade. Isso nunca foi ensino dos adventistas. A salvação sempre foi pela graça. E somente pela graça. Sempre. Um ato único de Deus. Uma iniciativa de Deus. Por amor. Porém, uma vez que você é salvo pela graça, agora você passa a não ser mais um fora da lei, mas sim uma pessoa obediente à lei. Agora você tem liberdade para guardar a lei. Agora você foi liberto da mentira e do engano. Tudo aquilo que ensinaram para você e para mim, que podíamos fazer, a graça nos liberta
e deixa claro para nós, mostra para cada um de nós que agora estamos livres para escolher fazer o bem. E fazer o bem agora nos coloca numa condição não de fora da lei, mas sim de obediente, defensores da lei. Qual pessoa que é liberta, que ainda continua em práticas ilícitas? Você lembra do texto? Pelos seus frutos os conhecereis. Você já leu sobre isso? Você já ouviu sobre isso? Agora sim você tem condições e responsabilidade para ser obediente à santa lei de Deus. E eu pergunto para você, ela não é boa? Se você está me assistindo, você concorda que roubar está certo? Furtar está certo? Pergunte para alguma mulher se ela acha que o marido dela adulterar está certo. Furtar está certo. Com certeza, ninguém terá coragem de dizer que está certo. Por quê? Porque a pessoa que defende isso, sabendo que ela é pecador também, ela concorda que a lei é boa. E eu chamo a sua atenção para um texto. Se você esquecer o sermão dessa noite, não tem problema. Mas tem um texto que você não pode esquecer. Esse texto está em Romanos. E eu vou chegar lá. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 4 e 5. Se você em casa não tiver com a Bíblia aberta, anote no papel. Esse texto é muito importante. Romanos 4, 4 e 5 diz assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica ao ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que coisa interessante. O publicano creu somente. E o Senhor Jesus disse que ele foi justificado. Porque ele não tem recompensa do que ele faz de bom, de certinho. Mas ele creu naquele que justifica ele. Agora, o fariseu, os fariseus modernos, estão com um problema a resolver. E o meu desejo, encerrando o sermão dessa noite, é que se você, em algum momento da sua vida, em algum aspecto dela, se identificou como o fariseu, eu quero dizer para você que esta parábola foi registrada na Bíblia para que eu e você entenda o que é justificação, o que é graça, o que é salvação aos olhos de Deus. Ainda há esperança para você e para mim. Sabe por quê? Porque tanto você como eu somos pecadores. Nós somos iguais ao publicano. Nós deveríamos entrar aqui na igreja ajoelhados, sem coragem nem de levantar os olhos ao céu, considerando as outras pessoas superiores a nós, como a Bíblia ensina, procurando a cada culto
a misericórdia de Deus somente. Porque somente a misericórdia de Deus está acima das ordenanças. Porque se nós conseguíssemos alcançar a salvação pela obediência às ordenanças, essa salvação seria alcançada por obras. E por obras ninguém alcança a salvação. O publicano entendeu toda essa teologia, como o apóstolo Paulo também entendeu, como muitos cristãos no mundo entenderam, como pela misericórdia de Deus eu entendi e acredito que você também entendeu. Amém. Que Deus abençoe você ricamente. Não perca, sábado nós temos o nosso culto online também. Então, tudo continua muito parecido. Coloque sua melhor roupa sábado, independente de você estar em casa. Sintonize no horário exato do culto. Assista a escola sabatina. Acompanhe a escola sabatina. Acompanhe o culto divino, junto, em família. Abra sua Bíblia diante das suas situações. Sabe por quê? Porque eu e você somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus guarde você, e nós esperamos você aqui no sábado. Que Deus abençoe. E agora nós vamos encerrar o culto para irmos para casa, ouvindo uma linda canção cantada pelo nosso irmão. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que palavra maravilhosa, que eu e você possamos meditar nesta noite. E pela graça e pelo amor de Deus, Ele convida a mim e a você, todos os dias, para que possamos se achegar a Ele e reconhecer que necessitamos dEle. Este louvor que eu vou estar louvando neste momento nos chama para se achegar a Jesus. Porque me
maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todas aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Você que está em casa, feche seus olhos. Vamos encerrar esse culto online com uma oração. Gracioso Deus e Pai, em Tua presença estamos, reconhecemos a nossa condição. Sabemos, querido Deus, que somos pecadores. Mas isso não nos traz nenhuma alegria, Senhor. Nós queremos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos ser pessoas segundo o seu coração. Para isso, querido Deus, e por isso é que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Opere em nós, querido Deus, tudo o que precisa ser feito para que possamos estar na condição de subir com o Senhor para as nações celestiais do Teu grande retorno. Aos meus amigos, irmãos que estão assistindo esse culto, eu peço ao Senhor que amanhã de quinta-feira o Senhor possa completar esse sermão no coração de cada um deles. Que o Senhor possa dar uma noite feliz e segura, mas principalmente com o Senhor ao nosso lado. Nos leve de volta para os nossos lares. Aqueles que já estão nos assistindo, que possam dormir e descansar no conforto, na certeza e na segurança dos Teus santos anjos. E que o Senhor fale ao nosso coração a cada dia. Tire de nós, querido Deus, qualquer soberba, qualquer característica que nos assemelhe a esse fariseu da parábola. E reproduza em nós o seu caráter, um caráter humilde e manso, um caráter de reconhecimento. Transforma nós em pessoas que a cada dia clamamos a Ti por misericórdia e buscamos a Tua face na primeira hora do dia. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, por ouvir essa oração. Em Teu nome, amém.